longe daquela cidade, o sossego acolheu. A gente solto no mundo sob a proteção de Deus. Às vezes fico pensando Shakespeare, quem escreveu a história de amor famosa dos europeus, igualzinho lá no sertão. Bem Marieta e eu, ai, ai, coisa linda. Pedi aqui para Basílio repetir. Essa música foi que a gente encerrou o nosso primeiro bloco. Pedi que ele repetisse uma estrofe. Marieta e eu, um romance, uma história fantástica. Eu queria saber um pouco de como foi criada essa música, né? Em que você se inspirou, porque eu nunca vi, na minha opinião, uma das músicas mais belas regionais que eu já ouvi na minha vida. Isso aqui reflete a expulsão da minha cidade, é? Reflete isso, a expulsão? A expulsão da cidade, porque quando eu saí de Pão de Açúcar, a gente foi para Traipu, tá? E na minha adolescência, depois já tinha saído, né? Eu vim para a escola agrotécnica, tá? E foi um outro momento muito bom que lá eu, aos 16 anos, aluno da escola agrotécnica ali de Satuba, eu comecei realmente a ter independência na música, porque eu comecei a reger a banda da escola. E a partir de lá, aí a gente foi para outras cidades, recebi o convite e pronto, eu comecei. Mas eu voltei para minha cidade, fiquei mais uns 2 anos lá e foi aí que aconteceu todas as histórias. Eu percebendo, né, que eu já na universidade, inclusive, né, fazendo história, e aí tocado pelas questões e tudo mais, aí eu comecei a questionar, né, a cidade, questionar as coisas que os políticos e tudo mais, tá? E aí as pessoas começaram a ficar assim de olho, né, ou seja, a não me querer muito por ali. Uhum. E uma das coisas assim que eu lembro que foi crucial nesse papo foi a religião católica, né, que todos esses, o Ocidente inteiro, mas nesses interiores o cristianismo é muito forte, né? E a reforma que foi feita, gastaram muito lá sobre a igreja, tá, e tudo mais. Aí eu olhava e dizia, olha, vocês sabiam que Cristo foi mais que um comunista, ele foi um anarquista. Isso era assim, né? Aí teve uma das vezes que uma professora lá de matemática, que eu havia estudado com ela, eu fui na casa dela, até que era amiga da família e tudo mais, ela olhou para mim e disse, eu não quero você na minha casa, você é um louco, saia da minha casa. Aí quando eu me toquei, eu digo, caramba, bicho, então eu sou rejeitado nessa cidade. Aí eu saí, né? E fora dali, né, sem poder, porque tem um clima muito bacana, tem uma cultura legal, então eu gosto de ir lá e tudo, mas eu não vou com frequência. Mas eu comecei a refletir sobre essa história, né? E aí eu casei com uma pessoa de Sergipe, Tereza Neumann, e assim, as pessoas assim, acharam que eu não seria bem-vindo também, por isso, tá? Gerou toda uma história, né? Porque tinha uma namorada que gerou todo um negócio lá e ficou aquele papo todo. E daí surgiu isso. E o nosso romance surgiu realmente na praça da igreja, né? Ou seja, na praça da Matriz. Por isso, bem daquela noite, lá na praça da Matriz, você linda e radiante, ok? Tinha tudo esse cenário. Caramba. A lua, tá, e tudo mais. Então, assim, na gravação, inclusive, tem até o sino da igreja tocando lá. Basílio, rapaz, que artista, que figura. Você é um representante da nossa cultura. Fantástico, fantástico mesmo estar recebendo você aqui no Vida de Músico. Basílio, sei que você teve alguns CDs que foram gravados, né, ao longo da sua carreira até hoje, e um release enorme de participações em diversos projetos, festivais. Também tem as participações que você teve com grandes artistas, um deles Chico César. Me conte um pouquinho de como foi participar com o Chico e também, em um outro momento, participar no show com o Hermeto. Acho que foi no projeto Pixinguinha, não é isso? Isso também.
essa foi assim, eu acho que a bênção, né? Aliás, o batizado, né? O Hermeto foi o batizado. Eu considero, eu acho que eu tenho influência assim mais forte. Eu recebo a influência muito forte dos músicos brasileiros, principalmente dois deles. E tem músicos assim internacionais, né? A questão do jazz, que eu fui tocado muito logo cedo, né? O meu tio já passou isso aí. Eu vi essa musicalidade o jazz como uma música assim livre. Eu fiquei logo tocado por essa história. E quando eu conheci realmente logo, isso na adolescência ainda, os dois trabalhos que era primeiro logo esses trabalhos são mais assim, que são mais populares e mais conhecidos dos anos 80, como Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso. Esse universo já me influenciou logo de cara, né? Certo. E um deles, que é o Gilberto Gil, eu passei a acompanhar mesmo de perto assim, o trabalho dele. Mas quando eu conheci o trabalho de Hermeto e Gismonti, aí eu fiquei louco, né? Cara, porque o experimentalismo deles assim, é assim, uma coisa fantástica. Eu vi que eu tinha, do que eu fazia, eu tinha assim... Se identificava com isso? Uma identificação. Porque logo cedo, quando eu comecei a escrever, aos 16, 17 anos, então... eu recebi a proteção do meu tio, porque os músicos, eles se negavam a tocar as músicas, as composições que eu fazia, porque eles diziam que eram músicas de doido, não tinha pé nem cabeça. Difíceis de tocar, harmonia... não era música comum, né, entendeu? Certo. Eu comecei a escrever para as orquestras de frevo, né, as filarmônicas, mas não era uma coisa comum, certo? E eles se negavam, e só tocavam porque meu tio era o regente. Eles, não, vamos tocar, vamos saber o que é que tem aqui. E quando saía, eles não entendiam, mas a gente... eu ficava assim, poxa, é isso aqui. Aí eu via onde era que está. E depois eu tive um laboratório muito bom, assim, dentro da educação com os garotos, porque eu pude experimentar muita coisa. Então foi um laboratório. E aí é o seguinte, quando eu conheci o Hermeto, eu digo, caramba, bicho, essa história né? Assim, tocando, a gente foi recepcioná-lo, ele vindo de uma turnê da França para a Lagoa da Canoa, né? E também eu tocava numa banda de baile em Arapiraca, aí o som que colocou, eu fiquei muito próximo lá no palco, acompanhando aquela coisa toda, né? Então ele veio, abraçou todo mundo, vi que era uma pessoa simples, e tudo mais. Eu digo, caramba. Então aquilo ali, né, encheu, né, a coisa toda. Então vê só, Bruno, essa independência, né, de ver essa música, né, bicho, esses compositores, eu acho que na minha, na minha carreira, foi assim, fenomenal. E eu tive a oportunidade de sair daqui de Maceió. Mas na época, eu tinha sido aprovado no vestibular, entrei na universidade, e eu pensava muito nessa história da carreira de música, né? A carreira de música, eu não queria simplesmente estar no palco o tempo todo. Eu queria estar também pesquisando, fazendo outras coisas. Eu tô entendendo. E aí, assim, nas andanças lá fora, eu recebi convites para estar, em outros grupos lá, entendeu? Mas era grupo de baile, tanto que. E para eu sair daqui, nunca apareceu uma proposta mais firme assim. A gente estava longe desse grande mercado, né, dessa história. E a proposta mais ousada, assim, não aconteceu. As garantias, né? As garantias, exato, aí né? eu não fui. Eu tinha que ir batalhar. Assim, o convite era para ir, vamos lá. E realmente não era o que você queria, assim, essa batalha. Não era o que de você... repente podia ter acontecido, entendeu? Mas eu comecei a construir a minha vida aqui. E eu não, assim, eu confesso que você que teve um certo tempo, eu pensei em ir para o Rio de Janeiro, mas depois eu desisti. E eu não me sentia morando ali naquele lugar, no Rio, em São Paulo. Eu gosto muito do Nordeste, gosto muito da cultura nordestina. Você... entendeu? Você não pode sair daqui, não. Então, assim, teve uma figura que chegou para mim, aí isso completou mais, entendeu? Que foi a Flávia Virgínia, né? Que é a filha do Djavan. Quando ela esteve aqui, a gente se plugou, tá? E teve umas andanças e tudo mais, e ela chegou para mim e disse assim, Basílio, você é muito importante para Alagoas. Aí eu não entendia qual era essa importância. Mas assim, dentro do trabalho que eu comecei a realizar, que eu já realizava, da educação, eu vi que realmente tinha uma importância, que era a importância de tirar garotos à beira da marginalização e transformá-los, cara, transformar. E eu vi muito isso. Esse trabalho social. Aconteceu isso aí. Entendeu? Eu vi muitos garotos hoje que não trabalham com música, mas na realidade são advogados,
inclusive médicos, são outros... E podiam estar em outra situação, né? É onde a gente volta para o que você falou no início, que a música cura. E ser responsável por isso deve ter para você valer uma satisfação, deve ter uma coisa muito forte dentro de você, hoje, né? Até hoje continua sendo. Eu vou te dizer, Basílio, para gravar um programa com você, eu tenho que fazer um especial. E você merece um especial. Não é não, gente? Basílio, grande artista, rapaz, fantástico. Eu quero lhe pedir mais uma canção, certo? E dizer, quem quiser conhecer mais o trabalho do Basílio, aonde pode encontrar mais material sobre você, se tem vídeos no YouTube, se tem as suas músicas estão expostas, onde as pessoas podem ter acesso às suas músicas, onde é que a gente pode encontrar isso? Onde é que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho? Você pode dar o seu contato aqui para alguém que queira conhecer melhor sobre o Basílio, entendeu? Você pode dar o seu contato. Antes da gente falar, assim, quem deseja conhecer mais sobre esse trabalho, você pode colocar no Google mesmo lá, no Facebook, Basílio Sé. No final eu troquei o acento, né, pelo H, né? A questão de só estratégia de mercado mesmo, né? Assim, adaptação, aparece, né? Adaptação, não, que vai inclusive surgindo outros nomes assim que pode se assemelhar. Então eu encontrei essa forma, né? Aí substitui, então Basílio S-E-H. Basílio S-E-H. Facebook. Então lá, né? Facebook você encontra tudo. Também, no próprio Google tem muita informação sobre o Basílio, mas quem quiser um contato direto, vai no Facebook. No Facebook encontra tudo lá, porque é muito fácil hoje, né? A informação via internet, ela já é um bem. Um link, né? Puxa tudo, né? Ele liga todos. Eu queria encerrar com mais uma canção. Queria agradecer você aqui, pegar na sua mão. Bruno. Agradecer você sua veia artística. E eu quero que você volte aqui para a gente fazer um programa especial, um programa maior. Quero expor mais as suas músicas, expor mais as suas histórias e falar mais. Sua carreira, a sua trajetória é uma trajetória bonita, é uma trajetória grande, certo? Tem muita coisa para se falar e o nosso programa fica pequeniníssimo para o tamanho da sua arte. Mais uma música para a gente encerrar o nosso programa. Então vamos fazer uma música do novo trabalho que está em laboratório agora, que eu acredito que esse ano agora, de 2017, ele deve vir aí para a gente. Um projeto futuro, né? Aí, né? Exatamente. Que venha. Ele vai se chamar Rádio Cabeça. Ele fala do nosso interior, que o mundo interior e vai para o externo. São aqueles sons que a gente vai acumulando, né? Então tem um som sobre isso aí, é a Rádio Cabeça. Os Isos, né? Outro dia o meu irmão chegou para mim, né? A gente que é músico conhece muito bem essa história, né? A gente tá em qualquer lugar e tá aquele som, e daqui a pouco o som externiza, né? E você fica lá. Aí o meu irmão chegou assim, que é isso, rapaz? Aí você acorda, né? Aí eu digo, caramba, isso merece uma história, né? Então, vamos lá, vamos encerrar o programa com mais Basílio Sé. Uma boa semana para todos vocês. Fiquem ligadinhos aí no Vida de Músico. Um abraço a todos. Rádio Cabeça. Vamos lá. Olha o som na cabeça, feito as ondas do mar, vai tocando sem parar. A Rádio Cabeça está no ar. Não importa o lugar, lei nenhuma impedirá, pois um transe é o que há. A Rádio Cabeça está no ar. E aí eu vou ligar em mim, cantando até alguém, enfim, me chamar e então a sintonia cai, desligo o rádio e volto ao normal. E volto ao normal. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Olha o som na cabeça, feito as ondas do mar, vai tocando sem parar. A rádio cabeça está no ar. Não importa o lugar, lei nenhuma impedirá, pois um transe é o que há. A rádio cabeça está no ar. E assim eu vou ligado em mim, cantando até alguém enfim me chamar. E então a sintonia cai, desligo o rádio e volto ao normal. E volto ao normal. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yo, yo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Rádio Cabeça.